Amém? Olha, se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler hoje um verso muito conhecido, que você já até deve ter lido já em algum momento, porque é uma palavra profética. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Foi uma pergunta que ele fez. Respondeu-lhe. Quem respondeu? Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Diga comigo essa palavra, vamos lá. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Por outro lado, para outra pessoa diga: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero confortar vocês com essa promessa, que é uma promessa da palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, colocada na boca do apóstolo São Paulo, para dar uma resposta para alguém que estava muito carente, estava talvez muito confuso e até mesmo muito inseguro também, e querendo saber como é que ele poderia tomar posse dessa bênção de salvação para a sua própria vida. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, aquele que perseguia a igreja, que vocês sabem quem é, que teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, ele, quando teve esse encontro, que se converteu, ele praticamente abriu mão de tudo que ele tinha, da posição, da influência, abriu mão do respeito social que ele tinha por ser uma pessoa do mais alto escalão da religião da época. Ele abriu mão de tudo para poder se tornar uma testemunha de Jesus Cristo, para poder se tornar um pregador do Evangelho, para levar a sua vida falando e pregando sobre nosso Senhor Jesus, depois desse encontro que ele teve com Jesus lá na estrada de Damasco. Ele deixou então de ser um perseguidor e tornou-se um perseguido. E diz a Bíblia que Deus usou esse homem e chegou a falar sobre ele para um servo chamado Ananias, dizendo que ele era um vaso escolhido, um homem que Deus estava escolhendo exatamente para pregar, um homem que Deus queria usar toda a cultura que ele tinha, toda a inteligência que ele tinha. Ele era um homem de uma capacidade cultural realmente invejável, um homem de um conhecimento profundo das questões judaicas, um homem preparado, um homem estudado, um homem que tinha uma eloquência em falar, em pregar, em realmente debater com as pessoas, que sem dúvida alguma fazia dele um homem especial para aquela tarefa e para aquela missão missionária que Deus tinha e que precisava então usá-lo para poder fazer esse trabalho. E ele então abriu mão de tudo, abriu mão da vida confortável, do respeito social, da influência que tinha perante a alta sociedade de Jerusalém. As pessoas se decepcionaram com ele, as pessoas do seu nível, que faziam parte do alto escalão da religiosidade judaica, ficaram decepcionadas quando viram que ele abraçou a fé cristã, que ele abraçou a causa de Jesus. E ele então, naquele momento, passou a ir por todos os lugares, falando de Jesus. Não havia nada que pudesse então impedi-lo ou limitá-lo nessa missão, nessa tarefa de sair pregando, de sair anunciando Jesus para as pessoas, sair falando que Jesus é o melhor projeto, a melhor proposta de Deus para a salvação do homem, para a salvação da humanidade. E ele então foi para uma cidade chamada Filipos.
E quando ele chegou ali naquela cidade, que era uma colônia romana, as leis romanas predominavam ali naquele lugar. E quando ele chegou ali, ele não encontrou uma sinagoga para poder fazer as suas orações. Porque para estabelecer uma sinagoga em uma determinada cidade, era necessário haver na cidade uns 10 judeus para poder organizar uma sinagoga. E com certeza não havia ali naquele lugar. E ele estava com seu companheiro chamado Silas. E ele resolveu então encontrar um lugar para oração, para meditação, para buscar a Deus. E o lugar que ele achou para fazer isso foi na beira de um rio. Um rio que cortava lá a cidade, para lá que ele ia, para a beira do rio. E lá na beira daquele rio ele ficava fazendo o seu devocional para Deus. E diz a Bíblia que sempre que ele ia junto com Silas para aquele lugar de oração, eles tinham que passar por um lugar semelhante a uma feira, onde as pessoas se reuniam. E ali naquela feira havia de tudo. As pessoas podiam comprar até mesmo serviço de feiticeiros, podia comprar até mesmo serviços de ocultismo que havia ali na feira. E quando ele passava por ali, uma mulher que era dominada por entidades, uma pitonisa, esse nome era dado assim porque essa mulher era considerada a filha de Pitão, era o nome do que dominava realmente a mente dela e o corpo dela. Ela era possessa por Pitão, e o Pitão, um demônio, dava a ela a capacidade de fazer adivinhações sobre a vida das pessoas, e o Pitão dava para ela também o direito de poder ganhar algum dinheiro. E essa entidade que dominava o corpo dessa mulher, chamado Pitão, que é uma entidade da mitologia grega, que é simbolizada por uma serpente de 100 cabeças, era exatamente a entidade que a usava. E ela então ainda era escrava de um outro homem, que ficava então cobrando das adivinhações que ela fazia, ganhava dinheiro às custas daquela mulher ali naquela feira. E quando Paulo passava por ali, a mulher possessa por aqueles espíritos e os demônios Pitão que estava nela, olhava Paulo e Silas quando passavam, e diz a Bíblia que o demônio falava: esses homens que vocês estão vendo passar são servos do Deus Altíssimo. O demônio falava. Paulo passou a primeira vez, ouviu aquela palavra que não era uma palavra mentirosa, era uma palavra verdadeira. Ele passou outra vez e novamente a mulher: esse homem que vocês estão vendo passar é servo do Deus Altíssimo e vos anuncia o evangelho da salvação. Era uma verdade, mas ele percebeu que naquelas palavras havia uma estratégia maligna. Os demônios reconheciam Paulo como servo de Deus e Silas também, mas os demônios também conheciam o poder que agia na vida de Paulo e Silas. Então aquele demônio estrategicamente tentou massagear o ego de Paulo, tentou de alguma forma elogiá-lo. Por quê? Porque o que o demônio não queria é que Paulo se levantasse ou viesse contra eles. Então uma forma de tentar acalmá-lo foi elogiando Paulo, se aproximando de Paulo, tentando dizer que o reconheciam como servo de Deus, que reconheciam o evangelho que ele estava pregando. Só que Paulo tinha discernimento de Deus. Ele percebeu que aquilo era uma estratégia maligna, era uma estratégia daquele demônio, que aquele demônio falou aquilo unicamente para tentar freá-lo, para tentar ser de uma certa forma agradável a Paulo, para tentar simplesmente ser de uma certa forma simpático a Paulo, para não ser incomodado. Mas Paulo teve o discernimento, percebeu que aquilo era uma artimanha maligna, se aproximou da mulher, e quando se aproximou dela disse: demônio, sai dela. E quando ele disse para o demônio sair, a mulher deve ter tido lá uma convulsão, ele expulsou aquele demônio. Quando a mulher saiu daquela possessão que levantou, ela não tinha mais no seu corpo aquele demônio agindo e dominando a sua mente, dominando a sua alma, dominando o seu coração. Ela estava totalmente liberta, e junto com a libertação foi-se também a capacidade de estar falando da vida das pessoas, de estar fazendo adivinhações. E isso então gerou um prejuízo
para o homem que a dominava, para o homem que era praticamente o dono dela. Ele se sentiu prejudicado e ficou com raiva, porque a mulher se libertou, deixou de adivinhar, e foi perante as autoridades e deu queixa do Paulo. Falou que Paulo estava ali tentando impor costumes que não era costume deles. E Paulo foi chamado perante os magistrados e foi condenado a ser preso por causa disso. E diz a Bíblia que antes deles serem presos, eles tiveram suas costas dilaceradas por varas. Cada um deles deve ter recebido 40 varadas nas costas. E depois então que dilaceraram as costas de Paulo e as costas de Silas, eles foram jogados numa prisão que era um verdadeiro calabouço, um lugar frio, úmido. Colocaram as correntes em seus tornozelos e prenderam ele lá naquele calabouço, lá embaixo, preso. Não sairia dali, ficaria ali por tempo indeterminado. E quando eles ficaram lá na prisão, presos, com as costas totalmente dilaceradas, com as costas totalmente marcadas, totalmente feridas, ainda assim eles não estavam tristes, eles não estavam revoltados, não estavam questionando, não estavam murmurando, mas estavam alegres. E estavam tão alegres que a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores a Deus, começaram a cantar louvores para engrandecer o nome de Jesus. Estavam contentes, felizes, porque Deus os achou dignos de sofrerem pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E eles começaram a cantar. Paulo e Silas, eu imagino que cena. Paulo, canta uma aí, Silas. E o Silas, no pendão real. Agora sou eu. Paulo cantava outro louvor. E eles começaram a se revezar cantando. E cantando junto. E louvando a Deus lá naquela prisão. E louvando a Deus. E louvando a Deus. E louvando a Deus. E as horas foram passando e eles continuavam louvando. Era mais ou menos meia-noite. De repente, o lugar começou a tremer, aconteceu um tremor de terra no meio do louvor deles. A Bíblia diz que as correntes caíram, as cadeias que prendiam seus tornozelos caíram, as portas da prisão se abriram totalmente, as luzes se apagaram. O carcereiro que estava ali ouvia eles cantando e agora percebeu que de repente houve um tremor naquela prisão, que as portas se abriram. Ele imaginou que os presos tinham fugido, as pessoas encarceradas tinham escapado dali, e ele se apavorou, se assustou. Diz a Bíblia que pegou a espada para se matar, porque ele sabia que estava perdido. A lei dizia que o carcereiro que deixava o preso fugir ficava no lugar do preso, e ele tinha família, preocupado, querendo se livrar de sofrimento, se preparou para tirar a sua própria vida. E quando ele estava para tirar a sua vida, Paulo chegou e disse: homem, não te faças mal nenhum, porque todos nós aqui estamos, ninguém fugiu, nós não estamos querendo fugir. Ele se espantou. Que negócio é esse de preso que não quer fugir? Eu nunca vi na minha vida. Quem são esses homens? Por que a vida deles é diferente? O que está acontecendo? E quando ele olhou para o Paulo, ele percebeu que Paulo tinha algo que ele não tinha. Diga glória a Deus. Ele percebeu que o que movia a vida do Paulo, e que operou aquela manifestação de poder, que fazia dele um homem diferente juntamente com Silas, era porque ele servia um Deus que ele, o carcereiro, não conhecia. Talvez a vida toda dele ele foi induzido a adorar Apolo, que era adorado naquele lugar, mas agora alguém estava apresentando para ele um Deus diferente, um Deus que ele não conhecia, um Deus com quem ele nunca tinha tido contato. E ele parou, olhou para Paulo e fez a pergunta: senhores, me digam o que é que eu tenho que fazer para ser salvo. O que é que eu tenho que fazer para ter isso que vocês têm? Paulo olhou para ele e disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, falou Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salva tu e a tua casa, disse Paulo para ele. Sabe o que o homem fez? Acreditou. Depois disso, Deus abriu as portas
Paulo foi solto, que ele se declarou cidadão romano, deram a liberdade para ele. O carcereiro com a família cuidaram dos açoites de Paulo, botaram lá uma salmourazinha na costa dele, e quando Paulo saiu dali, ele saiu com a certeza que deixou ali naquela cidade uma família que servia a Jesus Cristo. Por que eu estou pregando isso para você nesta noite? O que é que tem a ver uma história dessa com a minha família, com a tua família, com a nossa família? Eu quero chamar a atenção para você da promessa de Deus. Amém? Talvez você que está me ouvindo agora tenha muitas tristezas na sua vida. E o motivo pelo qual você está tendo essas tristezas todas, de repente estão diretamente ligados aos problemas que você está tendo com a sua própria família. De repente, você está na maior fé, mas você tem que lidar com situações dentro da tua casa que tiram todo o teu ânimo. Quem sabe de repente, o que está acontecendo é que todos os problemas que estão diretamente atingindo você sempre passam por pessoas dentro da tua casa, do meio da tua família, que têm se mantido distante de Deus e que têm resistido ao chamado de Deus, ou que têm de uma certa forma fechado o coração para a palavra, fechado o coração para o Evangelho. E você sabe o quanto é difícil você ter que lidar com pessoas que não conhecem aquilo que você conhece. E você sabe muito bem como é complicado e complexo quando você tem que fazer a pessoa entender coisas que são totalmente espirituais e que elas vão encontrar dificuldade para poder entender. Por quê? Porque a ação de Deus nas nossas vidas, ela é totalmente individual. São experiências que nós temos com Deus, que fortalece essa nossa vida com Deus, que fortalece esse nosso relacionamento com Jesus, mas que às vezes pessoas da nossa família que não têm esse contato com Deus, não têm essa experiência, às vezes ignoram totalmente o teu comportamento, ignoram totalmente a tua fé. Quando você abre a boca para falar alguma coisa boa relacionado a Deus, as tuas palavras sempre soam como provocação, como agressão, na forma como as pessoas recebem o que você está falando, e você às vezes se sente totalmente perdido, totalmente desorientado dentro de uma situação dessas. Há momentos, quem sabe, você pensa assim: eu acho que essa mudança nunca vai acontecer na minha casa. Eu acho que eu vou ficar sozinho servindo a Deus. E você percebe que desde o dia em que você tomou essa posição com Deus, você percebe que junto com essa decisão tomada, aumentaram também as pressões que você passou a receber. Aumentaram também as cobranças dentro da tua casa. E geralmente essas cobranças, por mais que não pareçam, mas se você for prestar atenção, elas estão diretamente ligadas à tua fé, aquilo que você acredita, aquilo com que você está envolvido. Por que que acontece isso? Porque Satanás, ele é implacável. Para ele é inadmissível o fato de você permanecer com Deus. Para ele é inadmissível o fato de você realmente estar envolvido com Jesus. Se um dia você estava longe, se um dia você estava afastado e totalmente indiferente às verdades do Evangelho, para ele era muito cômodo. Mas agora então que você tomou essa posição, ele sabe que existe uma promessa, ele sabe que o fato de você estar envolvido é arriscado para ele, porque através de você as coisas podem acontecer e toda a família tua pode ser alcançada. Por quê? Porque ele sabe da promessa. Ele sabe que basta você tomar uma decisão para que isso então venha desenvolver um efeito de agir sobre toda a tua família. E ele então vai agir, vai te afrontar, vai usar pessoas contra você, para você parar, para você se entristecer, para você desanimar, para você achar que não tem jeito, para você achar que há uma luta perdida para você, exatamente para que você pare. Mas esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Paulo,
Tenta mostrar para você que mesmo nessa luta, mesmo nesse calabouço, mesmo nessa situação de prisão, Deus quer que você continue louvando, Deus quer que você continue adorando, que você continue acreditando, porque pode parecer difícil, pode realmente parecer impossível aos teus olhos, da tua família poder vir conhecer e se envolver com o mesmo Deus que você realmente acredita. Só que pode parecer realmente impossível aos teus olhos, mas não é impossível para Deus. Por que que não é? Porque existe uma promessa. Você creu, vai ser salvo você, vai ser salvo a sua família. Por quê? Porque Deus já tem um projeto e já está trabalhando para que isso aconteça. Já está trabalhando para que isso aconteça. Quando eu me converti, há mais ou menos uns 34 anos atrás, eu tinha mais ou menos 2 anos de idade. Quando eu me converti, eu tinha um enorme problema. A minha mãe era que nem essa mulher aí dessa história, dominada por espíritos malignos. Minha mãe trabalhava. Às vezes eu acordava de manhã na minha casa. Quando eu acordava de manhã, que eu abria a porta do quarto, já tinha uma fila na porta da minha casa para poder ir se consultar com a minha mãe. Isso era sexta-feira, eu já até sabia. Ela acordava cedo, dava 3 pancadas no batente da porta de casa e chamava uma entidade que trabalhava com ela. O nome dessa entidade eu nunca esqueci, se chamava Mariana. Ela batia 3 vezes e chamava Mariana. Quando ela batia que chamava, ela já ficava diferente. O aspecto dela ficava assim meio pesado, ela ficava meio reticente, falava pouco, sentava numa mesinha, e naquela mesa as pessoas vinham, ela sentava ali e pegava as cartas e começava a jogar aquelas cartas. E a casa dela vivia cheia de gente querendo o namorado de volta, se o namorado ia voltar, e ela ficava com aquilo, jogando aquilo ali. E eram muitas pessoas que às vezes começava de manhã e até à noite pessoas chegando e ela fazendo aquilo. Aquilo me incomodava, apesar de eu não saber, eu não tinha Deus na minha vida. E depois que eu me converti, passou a me incomodar muito mais ainda. E eu pensava, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu me converti. Jesus me chamou. Quando Jesus me chamou, ficou complicado. Que eu tinha que entrar na minha casa e lidar com essas coisas, sabendo que aquilo ali era obra do diabo. Eu comecei a melar o negócio. Eu entrava e já começava a estar repreendido no nome de Jesus. Essa obra maligna vai ter que sair daqui. E a minha velha dizia, mas não sei o que é que as entidades estão agora não querendo falar. E eu sabia que era eu que estava só por trás queimando os bichos. Mas que coisa que agora ninguém fala nada, o pessoal chegava, não deu certo o que a senhora falou, e eu lá só. E eu me converti, ela fez raiva de mim. Minha mãe, apaixonada por mim, criou uma ojeriza, uma resistência. Mas eu sabia que não era ela, eram as entidades dela. Ela olhava para mim e dizia, agora está ficando doido. Ela falava para mim, é maluco. E ela me provocava o dia todo. Agora deixou de ser homem, ela falava assim. Ela dizia que eu não era mais homem, só porque eu chegava em casa 10 da noite para dormir. Todo dia, quando terminava o culto, eu já vinha direto para casa. E antes eu chegava só 2 dias depois. Agora eu chegava 10 da noite, ela falou que eu estava maluco, que eu tinha deixado de ser homem por causa disso. E eu me converti. Agora, como pregar para ela? Como é difícil pregar para a família da gente. Porque antes de você abrir a boca para pregar para a sua família, você tem que pregar com a vida. Às vezes isso é difícil. As atitudes, as ações, os comportamentos pregam mais forte do que as palavras para a família da gente. Porque com a família você não tem máscara, não dá para criar um tipozinho de bonzinho, de santinho, não. Você é aquilo que você é, porque você não pode interpretar um tipo, um personagem 24 horas junto com a tua família.
aí as máscaras caem. É por isso que quem sabe o que você é a sua família. Você pode ter cara de crente aqui na igreja, de bonzinho, de santinho, mas é lá na tua casa realmente que a tua família sabe quem você é. Qual é a tua paciência, se você é uma pessoa paciente, se você é uma pessoa equilibrada, se não abre a boca para falar besteira, se você é um bom filho ou um mau filho. É lá que ele sabe qual é realmente o grau de Deus na tua própria vida, por aquilo que você é, por aquilo que você faz. Porque tem pessoas que estão na igreja orando, batendo berço aqui direto, mas em casa são os verdadeiros demônios, eu digo assim. Péssimos filhos, péssimos maridos, péssimas esposas, pessoas iradas, desequilibradas, respondões, agressivos, que não tem nada de Deus, mas que às vezes na igreja parece santinho, parece bonzinho, mas é só a casca de cordeiro. Quando sai da igreja, ele tira a casca de cordeiro e deixa ficar mesmo a pele de lobo para poder ir para a casa dele. Vocês estão me entendendo? E eu tinha aquela dificuldade, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E eu resolvi não pregar para ela mais. Resolvi viver o evangelho. Diga glória a Deus. Quando ela me agredia, quando ela me provocava, eu dava um abraço nela e dava um beijo e dizia: ah, como eu te amo, minha velha, te amo muito. Ela desarmava. Quando ela vinha de novo toda armada para o meu lado, eu digo: a senhora é de Deus, eu sei que é de Deus. Eu falava para ela assim: eu só não imagino o carinho que eu tenho pela senhora, eu não consigo viver sem a senhora. E tacava o beijo, o abraço, aí desarmava ela e ela sentia aquela agressão, aquela impaciência, aquela ira, aquela raiva, e eu sabia que não era ela. Eu sabia que eram as entidades dela que queriam me ver pelas costas, mas eu estava tranquilo, eu sabia: meu Deus, eu sei, tenho a certeza, e o Senhor sabe que para mim é importante, eu posso me tornar pastor, ganhar milhares de pessoas, mas ganhar minha mãe é questão de honra, e essa aí o diabo não vai levar. Por quê? Porque se o Senhor me alcançou e eu sou salvo, ela tem que ser salva também, porque a palavra diz que tem que ser salvo eu e a minha casa, e a minha casa é ela. Falava para Deus isso. E olha, ela foi, resistiu, mas os capetas dela eram cruéis, malvados, pegavam ela, massacravam ela, ela sofria. Tinha dia que ela acordava dominada por eles, que ela ficava doente, com dor de cabeça, e era uma dor de cabeça que demorava às vezes uma semana, ela ali arriada, colocando remédio com um pano na cabeça, sofrendo e gemendo, e eu sabia que era eles. Eu falava de Jesus, e quando falava, ela rejeitava na hora. Eu parava de falar e orava. Ela não permitia que eu orasse sobre ela, mas eu orava em espírito, e falando baixo eu dizia: demônio, tu está vencido, tu está derrotado, porque essa vida pertence ao meu Deus. Eu falava assim, e fiquei esperando a hora. Quando foi um dia, ela parou e disse: Paulo, me leva amanhã lá na tua igreja. Eu disse: claro, Léo, só que amanhã quero ir amanhã, e me leva de manhã, que tinha um culto de manhã na igreja da Pedreira, lá em Belém, onde eu me converti. Eu digo: levo sim, mamãe. Não fiz que estava muito empolgado, porque esse pessoal é birrento. Quando pensa que você está feliz, eles acabam, dão para trás. Fiquei normal, mas só sabia como eu estava alegre por dentro. Chegou de noite, dia de manhã: vamos? Eu digo: vamos. Ela se arrumou cedo, vamos para a igreja. Peguei ela lá, levei ela para a igreja, ela parou, ouviu meu pai na fé, o pastor Josué, pregando. Aí depois que ele pregou, ele fez uma oração, ela não foi na frente, mas quando ele fez a oração, ela começou a passar mal lá atrás. Eu digo: é eles. Eu digo: mãe, vamos ali, mãezinha, lá na frente para o pastor colocar a mão na sua cabeça, rapidinho, vamos lá. Ah, não quero ir, não, vamos que eu lhe ajudo, o senhor está passando ruim, vamos lá. Ela pegou, foi assim, quase que de livre e espontânea pressão, como diz o outro, que eu fiquei empurrando, eu fiquei atrás, vamos embora, mãe, embora. Quando ela chegou na frente, o meu pastor botou a mão na cabeça dela assim, pá. Quando colocou a mão na cabeça dela, aquele bicho de anos se manifestou, ela começou a se bater no chão, foi lá e caiu, e começou a urrar, começou a fazer um monte de coisa. Ele botou a mão na cabeça dela e disse assim: meu demônio, sai no nome de Jesus, vai embora. Levantou ela. Quando levantou ela, nunca mais aquele demônio voltou. Nunca mais.
Ela se levantou dali, foi comigo para casa dizendo: eu estou tão aliviada. Eu digo: pois é, frequente a igreja, mamãe. E ela começou a ir, se converteu, se batizou. Deus melhorou as nossas vidas de uma maneira assim extraordinária. Eu saí para ser pastor, ela já tinha o trabalho dela, o emprego dela, e ficou envolvida com Jesus até 3 anos atrás, servindo a Deus fielmente. Poucas vezes ela veio aqui porque ela não tinha tempo de vir aqui, porque era ocupada com a escola dominical, era professora de escola dominical, pregava, trabalhava na igreja incansavelmente. E quando eu dizia: vamos morar comigo, minha mãe, ela dizia: não posso morar porque eu tenho compromisso, só tem compromisso comigo lá. Não, mas foi aqui que Deus me chamou, é aqui que eu tenho uma missão. E ela ficou pregando até morrer. Está hoje com Jesus, mas se confirmou aquilo que o Senhor prometeu, que você pode crer que vai ser salvo você e a sua casa. Diga glória a Deus. Pode crer. Talvez você tenha lá em casa um marido que dá muito trabalho, e que até agride você, até afronta você, mas não é ele não. Nem fique com raiva dele, que não é ele. Talvez o seu marido fique procurando defeito para colocar em você, porque você tem essa fé, porque você crê em Jesus. Não desista dele, diga glória a Deus. Ele está debaixo de uma promessa e o diabo sabe disso. Sabe que ele está debaixo da promessa. Talvez esse filho tenha dado trabalho, esse filho só afronta você, só machuca você, só magoa você, não respeita você. É oprimido, é perturbado e dá trabalho. Ora por ele, porque ele já está laçado pelo poder do Espírito Santo, assim como já está laçado esse marido, essa esposa, esse alguém da sua família. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem demônio que possa impedir isso. Não tem pitão, não tem pitô, não tem espírito maligno que possa impedir exatamente o cumprimento da promessa de Deus na tua casa, na tua família. Pode ser duro, pode ser carola, pode ser o que for, mas quando o Espírito de Deus age, não tem quem resista. Quando o Senhor vem com o seu poder para alcançar, para resgatar os poderes do inferno, cai por terra, porque poderoso é o plano de Deus através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite, você que está aqui ou você que está me ouvindo, que tem sofrido, não tem sido fácil as afrontas, não tem sido fácil as dificuldades, não tem sido fácil as pressões que você tem passado, mas eu quero deixar para você essa palavra profética que foi dada pelo apóstolo São Paulo para aquele carcereiro: crê que será salvo tu e a tua casa. Então espere, porque Deus precisa completar essa obra, e essa obra Deus vai fazer através de você. Tenha paciência, seja sábio, seja inteligente, se deixe usar por Deus, se deixe usar pelo Espírito Santo. Não fique preocupado, porque é o Senhor que coloca as palavras na tua boca, é o Senhor Deus que vai usar você, e essa obra vai se completar, e tem que se completar. Por quê? Porque é uma palavra profética que vai acontecer, e a tua família todinha vai ser de Deus, e você vai poder abrir a boca para falar como falou Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que falou o profeta, o grande servo de Deus chamado Josué. Então creia, mas para que essas coisas aconteçam, ore, busque, acredite, não desanime. Era isso que o diabo queria impedir. Aquele demônio pitão já sabia que o Paulo ia naquela casa e que aquela família ia se render aos pés de Jesus. Ele já tentou atrapalhar, já tentou impedir, fez Paulo ser preso e criou todo tipo de dificuldade. Só que não adianta. Quanto maior é a dificuldade, maior é a bênção que Deus tem para dar. Quando você vê pessoas resistentes e duras assim desse jeito, pode contar que a bênção vai ser grande. Então espere e acredite, porque Deus, o Todo-Poderoso, tem uma obra para completar, uma obra que Ele já começou quando alcançou você. Diga glória a Deus. Ele já começou essa obra, mas falta Ele terminar essa obra, e essa obra Ele só vai terminar quando
todos estiverem alcançados e envolvidos pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, pensa nisso, acredita nisso e creia que Deus tem promessa. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família, repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.